Então, assim, o exercício garante que ele não vai fazer hiperglicemia, ele não vai ter mais glicemia de 300? Claro que vai. Você não controla o que ele come. Então, se ele comer demais, vai fazer glicemia de 300. Só que, ao mesmo tempo, no momento que ele precisar corrigir, vai demorar muito menos tempo do que alguém que não faz exercício. E com isso, você ajuda esse indivíduo, com as sessões de treinamento, a conseguir ficar mais tempo no alvo da glicemia de quem tem diabetes, que são glicemias aí abaixo de 180, na maior parte do tempo, e evitando fazer quadros de hipoglicemia, quer dizer, glicemias aí que fiquem abaixo de 70 miligramas por decilitro. E muitas vezes, quando isso acontece, a hipoglicemia, ela normalmente acontece numa situação de menor gravidade, né? Porque o exercício ele ajuda você a perceber um pouco mais essas variações aí na glicemia. Então é algo que ajuda o indivíduo, sim, com diabetes, a ter um melhor controle. E quem está com a faca e o queijo na mão? Nós, profissionais de educação física. Aonde a gente normalmente erra? Aonde está aí o cuidado, né, que eu acho que vocês precisam ter? Vocês e eu também, né? Porque nós somos profissionais de educação física. Pegar esse conhecimento que a gente tem sobre diabetes e ajustar o objetivo do nosso aluno. Então, identificou qual é o objetivo do seu aluno. Ele está vindo para emagrecer, então você vai exatamente fazer a prescrição para um processo de emagrecimento. Isso é perfeito, isso vai ajudar e muito no processo. Você não vai ficar procurando situações aonde você vai fazer outro tipo de trabalho. Não. Claro, você vai, dentro dessa ideia, né, de prescrição com um objetivo primário de emagrecimento que eu falo é a mudança na composição corporal, claro, sem perder um grande percentual de massa magra, perder sim o percentual de gordura. Dentro de uma atividade que o indivíduo goste, que ele se adapte. E aí você vai fazer a prescrição e o acompanhamento do exercício para esse indivíduo. Junto com isso que você vai conseguir. Se você já faz ele emagrecer, certamente isso vai impactar diretamente na pressão arterial, vai ajudar no controle da pressão arterial, vai diminuir a resistência periférica à ação da insulina e, consequentemente, vai proporcionar um melhor tratamento do diabetes desse indivíduo. Ele veio com o objetivo de controlar o diabetes quando ele veio te procurar para treinar? Não, ele quis diminuir fatores de risco, ele quis mudar a composição corporal. Mas se ele tem diabetes, é nossa responsabilidade prescrever exercício de uma maneira que consigamos atingir o objetivo pelo qual ele nos procurou, além de ajudar no controle do diabetes. Mesmo porque, se você fechar os olhos a essa situação, como profissional de educação física, falar, não, eu vou. Ele veio para emagrecer, eu vou lá e prescrevo exercício para ele, para emagrecimento. Você sabe que medicamento que ele usa? Não, não sei. Você mede a glicemia dele? Não, não meço. Porque eu não estou preocupado com o diabetes. Ele me contratou para eu fazer ele mudar a composição corporal. Sabe onde está o grande risco disso aí? Não é ele fazer hipoglicemia ou fazer hiperglicemia. Não é esse. O problema maior é que se ele não tiver um metabolismo adequado, como é que ele vai emagrecer? Não é interessante isso? Olha como uma situação vai impactar diretamente na outra. Nós precisamos, como profissionais de educação física, enxergar o indivíduo com diabetes. Primeiro, ele vai ter alterações rápidas no metabolismo. No metabolismo de uma maneira geral. Inicialmente, o problema está onde? Metabolismo da glicose. Só que o metabolismo dos carboidratos, ele não está de acordo, já vai impactar aonde? No metabolismo das gorduras. Você não tem como oxidar totalmente o ácido graxo livre. E aí o que acontece? Aumenta a quantidade de corpos cetônicos e isso desequilibra o corpo como um todo, porque o sangue fica com o potencial de hidrogênio mais baixo e, consequentemente, as enzimas não conseguem trabalhar direito. E as enzimas são o quê? Catalisadoras das reações bioquímicas do nosso corpo. Elas são as responsáveis por, no momento que você precisa de uma maior quantidade de geração de energia, que está gastando lá muita energia, por exemplo, durante o exercício, são as enzimas que vão determinar com que velocidade vai acontecer ali a degradação do glicogênio, a oxidação, ou mesmo aí a degradação da molécula de glicose no metabolismo anaeróbio, para poder gerar
energia para o nosso corpo e te manter ali naquela atividade que você vem fazendo. Agora, numa situação metabólica desfavorável, o que você tem? Não dá para esperar uma resposta positiva em relação a isso. Por isso a necessidade de conhecermos sobre o diabetes e quando eu for trabalhar com esse indivíduo que tem diabetes, eu consequentemente tenho que saber, ele tem sim um metabolismo aonde em algum momento ele pode estar hiperglicêmico, ele pode fazer episódios de hipoglicemia e isso sim atrapalha no resultado do treinamento com relação ao objetivo que a gente tem. Então você tendo ciência dessa situação, o trabalho ele vai acontecer perfeitamente bem. Você consegue atingir o objetivo pelo qual ele te contratou, ele está vindo para fazer aula, porque muitas vezes eu falo muitas vezes com a experiência que eu tenho, trabalhar há anos, né, há mais de 20 anos aí trabalhando como personal trainer. Agora, isso não impede que você que dá aula, né, para um grupo maior de pessoas, eu tenho lá um grupo de corredores. Eu dou aula no parque, tem meus alunos lá, vêm lá para fazer funcional. Não importa, o seu aluno com diabetes, ele tem que ter sim uma atenção especial, principalmente relacionada à orientação. Então, o detalhe é assim, você não precisa ter em mente que eu tenho um aluno com diabetes, eu tenho que ir lá medir a glicemia dele, eu tenho que suplementar o carboidrato. Não, você não tem que ser babá de ninguém. Mas você tem a obrigação, para garantir o resultado do seu trabalho, para garantir que o trabalho que você está fazendo de prescrição do exercício, acompanhamento do exercício, além de atingir o objetivo pelo qual ele te contratou, você controle as variáveis que estão relacionadas ao diabetes e que a gente sabe que se a gente deixar passar livre, vai fazer com que o resultado do nosso trabalho seja muitas vezes inferior ao que a gente está esperando, muitas vezes você não consegue chegar no resultado. Então, o detalhe é, controla isso. Controla de que maneira? Você sabe que seu aluno tem diabetes, sua aluna tem diabetes. Chegou lá todo mundo, o que você vai fazer? Você mediu sua glicemia antes do treino? Medir, estava quanto? Você vai monitorar isso. Terminou o treino, como é que você está sentindo? Estou bem, tô cansado. Bom, cansado tá legal. Mede a glicemia e depois você me fala quanto tá. Ótimo. O que você precisa? Você precisa da informação. Você precisa do dado, você não precisa ir lá ficar cuidando da pessoa. Sem dúvida alguma, numa situação de emergência, seu aluno, sua aluna, de repente não passou bem durante a aula, ele está apresentando aí sintomas de hipoglicemia, não está se sentindo bem, naquele momento ele está incapaz de conseguir fazer a medição da glicemia, você, como profissional de educação física, vai lá e faz. Vai lá e ajuda o seu aluno. Você está ali para isso, para dar suporte para ele. Agora, não entendam que o meu discurso seja de que você tem que ser babá de quem é seu aluno com diabetes. Muito pelo contrário, mesmo porque isso aí talvez varie, claro, de uma pessoa para outra pessoa, mas eu particularmente não gosto de ninguém que fique, sabe, assim, ai, tadinho, deixa eu cuidar de você. Meu, isso é horrível para gente. A pessoa que tem diabetes, ele tem que sim ser educado a ter autonomia. Precisa aplicar insulina? Aprende a aplicar insulina. Quem? Você. Você vai aplicar insulina em você mesmo. Então precisa suplementar com carboidrato? Você vai suplementar. Agora, cabe a nós, como profissionais de educação física, com esse aluno que está ali acompanhando a aula, está ali treinando com a gente, naquele momento, ele sim ser orientado por nós. Então, nós é que precisamos, aí no caso, orientar esse indivíduo para medir a glicemia, para, se for necessário, suplementar com carboidrato, com qual quantidade de carboidrato. Isso sim faz parte. Por quê? Isso vai automaticamente impactar no resultado do nosso trabalho.